Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje vamos falar se Jesus é Deus ou não. Vamos tirar essa dúvida do pessoal. Desde já, começo dizendo que abordarei esse tema com muito carinho e com muito respeito ao pessoal. Em nosso vídeo, irei abordar esse tema com as ferramentas exegéticas e hermenêuticas do texto para obter a melhor explicação possível do tema, para que fique o mais claro possível. Ok, pessoal? Dito isto, vamos ao nosso vídeo de hoje falar sobre essa ideia. E antes de apresentar os textos que deixam claro a divindade de Jesus, eu vou apresentar alguns textos que trazem dificuldade para alguns sobre essa compreensão e interpretá-los junto com vocês aqui no canal, ok? Vamos a João capítulo 3, versículo 16, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pessoal, é bastante interessante explicarmos essa palavra filho, até porque a palavra filho no contexto de Jesus, que era um outro contexto, tinha um significado bastante diferente do que você imagina hoje. Vamos ler João capítulo 10, versículos 30 a 33, que nos ajuda a entender esse texto. Eu e o Pai somos um. Novamente, os judeus pegaram pedras para lhes apedrejar. Disse-lhe Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam-lhe os judeus: Não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Vocês conseguiram perceber que os judeus queriam apedrejar Jesus porque dizer ser um com o Pai e filho de Deus era o mesmo que dizer que tinha a mesma natureza de Deus. Ainda, pessoal, em João capítulo 3, no versículo 16 também, nós vamos encontrar a palavra unigênito, que vem do grego monogenes, que significa único daquela espécie. E com isso, fica claro que o monogenes não se trata de alguém que teve um princípio ou foi criado por alguém. O texto significa que Jesus é único e não existe outro comparado a ele. Isto posto, agora vamos falar dos textos que são muito fortes em relação a Jesus como sendo Deus. Em Mateus capítulo 28, versículo 9, diz assim: Eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Saudações. Elas se aproximaram, pegaram os pés dele e o adoraram. A palavra que adoraram, proskineo, significa realmente adoração. E em outros contextos aparecem em relação ao Deus Pai, ou seja, Jesus realmente e sem sombra de dúvidas aceitou a adoração. Em Marcos capítulo 2, versículos 5 a 7, diz assim: E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Pessoal, Jesus afirmou ser o Eu Sou, de acordo com João capítulo 8, versículo 28 e capítulo 8, versículo 58 e 59. Quando nós prestamos atenção na narrativa bíblica, quando Moisés pergunta a Deus qual era o seu nome, Deus respondeu: Eu sou, em Êxodo capítulo 3, versículos 13 e 14. Jesus afirmou ser o Eu Sou, quando foi questionado quem ele era. Os judeus quiseram matá-lo quando ouviram a resposta, pois estava claro que Jesus afirmou ser Deus. E antes que alguns amigos digam que a expressão em hebraico diz Ehyeh Asher Ehyeh, que significa eu serei o que serei, quando foi traduzida para o grego se tornou a palavra ego eimi hoon, que significa eu sou aquele que é. E de qualquer maneira, pessoal, mesmo existindo diferença de significado nos idiomas, Jesus é aquele que é, ou seja, ele continua sendo. Em João capítulo 1, versículos 1 a 3, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Pessoal, eu não preciso nem comentar. A expressão do texto bíblico aqui, ela é muito forte. Deixa muito claro que Jesus é Deus. Em Colossenses capítulo 1, dos versículos 14 a 17, diz assim, pessoal: Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito. A palavra aqui é prototokos, que significa primeiro no tempo ou lugar de toda a criação,
porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. De acordo com o texto, Jesus é a verdadeira imagem do Deus invisível e continua dizendo que ele criou todas as coisas, visíveis, invisíveis, e continua dizendo que ele é antes de todas as coisas. Olha como isso é interessante. E fala que ele existe antes de todas elas e que as coisas existem em Cristo. Só com esse texto já poderíamos acabar o vídeo, só que vocês iriam perder o melhor, que diz Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 8, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Em João capítulo 14, versículos 8 a 10, diz assim: disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Filipe: quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. De acordo com muitos estudos, a nossa sociedade hoje ela sofre de um analfabetismo bíblico. Isso pelo fato de não entenderem uma doutrina que é necessária para a vida de um cristão, pessoal. Como nós vemos nesses textos, a divindade de Jesus é clara e sem sombra de dúvidas na Bíblia. Jesus é homem e ao mesmo tempo Deus. Durante todos os concílios na história da igreja, até o tempo de hoje, cristãos como nós temos acreditado que Jesus é o autor da vida e Senhor da redenção. Pessoal, se você gostou do vídeo, deixa o seu like e aguarde os nossos próximos vídeos. Tchau, pessoal!